Alô, alô, malta! Ainda são 19h59 aqui, o que quer dizer 17h59 em Portugal. Mas eu queria começar aqui um minutinho mais cedo, porque tinha aqui até algum receio que a internet não estivesse perfeita, para vocês também terem aí algum tempinho para se juntarem. Alô, Tiago! E assim também damos mais tempo à Ana para se juntar, o que é importantíssimo, porque hoje vamos ter uma convidada aqui de peso connosco, que eu já ando a tentar agarrar há muito tempo, ok? Portanto, estou super contente de termos aqui a Ana Rita connosco. Ela tem... Bem, eu nem sei como descrever. Ela é massiva no que toca a coaching e inteligência emocional. Já me ajudou a tomar muitas decisões no negócio, de carreira, de viagens até. Portanto, eu tenho a certeza que hoje vocês vão aprender aqui muitas formas diferentes de pensar, muitas perspectivas, muito conhecimento valioso para aplicarem na vossa realidade. Eu já o aprendi com ela, portanto, espero que consigamos hoje passar-vos um bocadinho isso também para vocês. Então, como já são aqui 6, eu vou começar por chamar aqui a Ana Rita, para vocês também a conhecerem um bocadinho melhor. Deixem-me ver aqui se a Ana Rita já me aparece. Ora, Ana Rita. Vamos lá ver se conseguimos trazê-la aqui para a nossa beirinha. Ainda não me aparece aqui. Alô. Aqui mandar-vos aqui um acenar. E hoje vamos falar sobre 2 temas muito importantes, que possivelmente vocês já passaram ou vão passar. Digam-me aqui também se já surgiu aí alguma autossabotagem na vossa vida, se já surgiu algum momento mais difícil de burnout. Potencialmente sim, é normal, faz parte. Às vezes nós envolvemos-nos demasiado no meio profissional e, portanto, muitas das vezes isso leva-nos aqui a ter momentos mais duros, digamos assim, e a encontrarmos ali um desafio de tentar dosear o nível de investimento que devemos colocar ali. E isso, pronto, faz-nos duvidar, digamos assim. Então, deixa-me ver se a Ana já está por aqui. Ainda não consigo convidá-la aqui para entrar na nossa live. Deixem-me dar-lhe aqui um toquezinho para ver se ela se junta a nós. Ora, anaritacosta.pt. Por isso, lembrem-se que nós estamos aqui, temos um tema definido, temos também algumas perguntinhas que achamos que vos vão entregar mais valor, obviamente, mas vocês estão totalmente à vontade para colocar as vossas perguntas, ok? Portanto, a ideia é mesmo essa, é que vocês pensem para vocês esses momentos de burnout, de autossabotagem, em que momentos é que vocês tiveram essas dúvidas, ou se ainda as têm hoje, e coloquem aqui no nosso chat para nós irmos respondendo ao longo da live, ok? A ideia é mesmo trazermos estratégias e ferramentas para vocês conseguirem aplicar, idealmente já amanhã no vosso dia de trabalho, porque quem já me acompanha, quem já acompanha aqui a Téquia, sabe que a nossa medida sempre de sucesso, se aquele evento valeu a pena, aquela live, aquele webinar, aquela masterclass, é sempre se no dia a seguir nós conseguimos aplicar alguma coisa, nem que seja um bocadinho diferente no nosso dia-a-dia de trabalho. E, portanto, isso é uma medida de sucesso mesmo muito grande e, dessa forma, nós conseguimos perceber se realmente foi útil, se não foi útil, se nos ensinou, se não nos ensinou. Muito bem, já temos aqui muita gente. Vamos pedir aqui à Ana Rita. Para ela nos pedir aqui para entrar, para conseguirmos trazê-la para o pé de nós. Ora, do nosso lado parece que está tudo. Boa! Já temos aqui. Que engraçado. Ora, vamos ter que esperar mais uns minutinhos, malta. Desculpem, mas a Ana Rita ainda não está a conseguir entrar. Vocês apareceu-vos a live normalmente, certo? Ora, contem-me aí. Apareceu-vos Tekia.io está live? Foi assim que vos apareceu? Ok, já temos aqui a Ana Rita. Então, aqui se calhar já vai dar, boa. Temos aqui uma audiência porreira.
Boa, vamos lá então dar as boas-vindas à Ana Rita, malta. Vamos lá, vamos lá. Alô, bem-vinda. Olá, olá. Estás-me a Aqui ouvir nos bem? encontramos, perfeitamente. Então, já estava aqui a fazer aquela intro sobre o nosso tema, sobre as perguntinhas que temos, deixar também aqui a nossa audiência à vontade para colocar as suas perguntas. Não há perguntas parvas, não há perguntas demasiado simplistas, estão completamente à vontade. E antes de eu passar aqui o micro à Ana Rita, eu queria só colocar aqui uma pequena introdução, também para as pessoas que estão aqui pela primeira vez e que ainda não me conhecem. Depois vou pedir à Ana Rita para fazer o mesmo, não é? Falarmos um bocadinho de quem ela é. Então, do meu lado, eu sou a Mariana Trigo, fundadora aqui da Tekia, uma empresa que ajuda profissionais na transição de carreira para tecnologia sem programar. E depois, quando já estão em tecnologia, os ajuda a criar um revamp massivo na sua carreira, seja uma alteração de função, nova empresa, aumento salarial e tudo aquilo que nós queremos mais na nossa carreira. E fazendo aqui a ponte para a Ana Rita, que também trabalha muito com transição de carreira, portanto estamos aqui numa área confortável para ambas, dizer aqui o que eu disse no início, quando abri a live, que eras uma pessoa que eu já queria trazer aqui há muito tempo, em quem eu confio muito, que já teve aqui um impacto muito grande nas minhas decisões de carreira e de viagens também, portanto, os dois lados. E por isso espero que as pessoas aproveitem mesmo muito, porque eu tenho a certeza que vais trazer insights super, super valiosos. E agora passo-te o microfone a ti. Então, olha, muito obrigada por esta introdução e por saber esse impacto que tens. E peço desde já desculpa por não ter entrado logo, mas eu não estava a receber Faz parte. a notificação, portanto, até estava a achar estranho. Será que a Mariana se esqueceu? Mas pronto, estamos aqui e é o mais importante. Então, para falar um bocadinho sobre mim, o meu nome é Ana Rita e eu ajudo pessoas que ou estão insatisfeitas ou se sentem estagnadas na sua carreira. Ou seja, eu ajudo-as a fazer uma mudança de carreira, mas uma mudança de dentro para fora, ou seja, que seja uma mudança que seja informada e que tenha em consideração que é aquilo que eu chamo o coração daquilo que eu trabalho, que são as competências emocionais e comportamentais. Ou seja, além da pessoa fazer este trabalho de qual é que é o motivo de se sentir estagnada ou de se sentir insatisfeita na sua carreira e eventualmente poder fazer esta mudança para outra carreira, para outra profissão, para outra função, ou pode chegar à conclusão que gosta muito daquilo que faz e simplesmente precisa de desenvolver aqui competências. Nós vamos falar um bocadinho disso na nossa live, desenvolver competências para as ajudar na função, na questão a desempenhar, nas tarefas ou eventualmente até no cargo em questão porque vemos muitas pessoas que estão em cargos de liderança e que são constantemente, todos os dias têm que tomar decisões, decisões que são desafiantes, têm que liderar outras pessoas, têm que lidar com o stress, com a pressão e tudo isto faz com que nós precisamos de ter, e quando falamos do trabalho nós também estamos a falar na nossa vida, precisamos de ter competências que nos ajudem a superar e a lidar melhor com estas situações, porque elas não vão deixar de existir. Então, o meu trabalho passa por aí. Tal como a Mariana estava a dizer, nós estamos aqui na nossa zona de conforto, porque falamos muito disto, de carreira, de transição, e no fundo, tanto eu como tu, queremos que as pessoas façam uma transição que seja informada, e por isso é que temos os nossos programas e os ajudamos exatamente nesse sentido. Isso mesmo, exatamente. Nós, bem, no fim, queremos é que o trabalho seja a alavanca para a vida de sonho que elas têm, não é? Que é o que Exato. nós, é o que nós queremos dizer, que elas querem, que ainda não atingiram em cada momento da sua vida. Muito bem. Exatamente. Obrigada, Ana Rita. Então, nós escolhemos aqui dois conceitos, não é? Autossabotagem e burnout. E se calhar começávamos por defini-los, não é? O que é isto de Exatamente. autossabotagem Exatamente. e de burnout? E são temas quase que estão aqui na moda, não é? Parece que há alturas em que nós temos palavras e sem dúvida que nós aprendemos, conseguimos identificar o que isto significa, ajuda-nos a perceber o que é que efetivamente precisamos de mudar. Então, quando nós falamos de autossabotagem, o que nós estamos a dizer é que existe um determinado comportamento que me está a impedir de alcançar aquilo que eu realmente desejo. É como se fosse, como se eu tivesse dentro de mim, eu vou usar esta palavra, um inimigo, em que eu quero uma coisa, mas dentro de mim há algo que me está a puxar para eu ter um outro comportamento. Comportamento este que não está alinhado ou que está a puxar numa direção oposta
àquilo que eu efetivamente quero para a minha vida. Então, quando nós falamos de autossabotagem, nós falamos de um comportamento que nos está a impedir. Na base disto está outra coisa, mas para nós começarmos aqui e termos um ponto de partida, é pensarmos que há coisas que tu queres, imagina, tu queres mudar de carreira, tu queres, sei lá, uma coisa mais simples. Vamos usar o exercício físico, por exemplo, exercício físico. Eu quero muito fazer exercício físico, nós estamos na altura da resolução de ano novo, falamos sobre exercício físico, sobre ler mais exercício físico e alimentação estão no top. Mas, por outro lado, quando chega ao momento, eu, apesar de querer muito disto, há um comportamento que me está a sabotar de eu efetivamente fazer aquilo que é importante para mim. Então, eu continuo com aquilo que é o meu velho hábito. Quando nós falamos em burnout, nós já falamos aqui de uma outra coisa. Então, quando nós falamos em burnout, nós estamos a dizer que existe uma exaustão em relação a como eu me sinto. E esta exaustão pode ser, não tem que ser física, é muito mais emocional e mental. E que muitas vezes a causa deste burnout está associada a uma sobrecarga e às vezes uma sobrecarga excessiva de trabalho. Então, se nós, para recapitular aqui estes dois conceitos, burnout é quando nós sentimos uma exaustão extrema, não só física, mas emocional e mental, e que muitas vezes está associada à sobrecarga e à pressão. Quando nós falamos em autossabotagem, nós falamos em comportamentos que nos estão a impedir de efetivamente conseguirmos fazer aquilo que nós queremos fazer. Apesar de nós dizermos que queremos muito, é como se fosse o nosso inimigo interno. Ok, muito bem. Então podemos ligar a autossabotagem a algo que eu faço a mim mesma, não é? Esse inimigo interno. Eu tenho comportamentos contrários àqueles que me levariam aos resultados que eu procuro. E burnout, esse sentimento de pressão, de exaustão constante, não é? Ao longo de um período de Sim, tempo mais prolongado. sim, Muito bem. E, sem dúvida. Ana Rita, nas pessoas que tu acompanhas, tu sentes que é algo comum as pessoas autossabotarem-se, as pessoas sentirem esse peso? Sobretudo a autossabotagem. A autossabotagem é, tanto um como o outro são comuns, estes dois, mas a autossabotagem é um que eu diria que é muito, muito, muito comum. Sobretudo quando existe esta vontade, nós queremos fazer alguma coisa, mas por outro lado, temos a ter um comportamento inverso. O que acontece muitas vezes? É nós ouvirmos as pessoas dizer, eu saboto-me e eu estou-me a sabotar. Ou seja, há uma autoconsciência de que nós nos estamos a sabotar. Ou seja, há uma consciência de que eu estou a fazer alguma coisa que me está a impedir, ou estou a ter um comportamento que me está a impedir. Porquê? Quando nós falamos destes conceitos que são simples, lá, na sua essência, estes conceitos são simples. Só que, na verdade, eles não são fáceis. E aqui eu vou ter que trazer uma coisa que eu falo muito, que é nós vivemos neste mundo rápido, né? Em que é tudo rápido. É assim, hoje em dia nós temos, e aqui a base tecnológica que existe e que nos facilitou imenso a vida. Eu não sei se tu partilhas disto, mas eu trabalho com algumas pessoas também da área tecnológica e uma coisa que a tecnologia existe é para nos ajudar a não pensar. Ou seja, para que o utilizador consiga chegar ao seu objetivo, mas sem pensar muito. Ou seja, se eu quero entrar aqui no Instagram, eu quero que seja o mais simples tecnologicamente e rápido. É simples e rápido para que o utilizador não tenha de pensar. Então, hoje em dia, tudo é feito, ou seja, as empresas existem para nos facilitar em muitas coisas, empresas tecnológicas e outras. O Uber, nós clicamos lá, nós escolhemos, clicamos, em 10 minutos, ou então às vezes em menos, nós temos a comida quentinha à nossa porta. E se demorar mais que 10 minutos, nós já estamos a fazer uma review a dizer que, meu Deus, não é? Então o que é que acontece? Nós vivemos neste mundo que eu diria que é uma era de abundância, que nós temos que agradecer. A abundância, os recursos que nós temos, a facilidade com que nós temos acesso a muita coisa, nomeadamente à informação. E isto é realmente prestigiante para nós. Só que o que é o inverso disto? O que é que aqui é o aspecto menos positivo e é aqui que nós temos que assumir a nossa parte, que é, não é a tecnologia que está mal, não são os recursos que estão mal,
É nós sabermos usar a tecnologia, sabermos usar os recursos de uma forma sábia, em que, apesar das coisas serem feitas para nós não pensarmos muito, o que está a acontecer? Nós efetivamente estamos a usar isto em várias áreas da nossa vida e não estamos a pensar e estamos sempre à procura de facilidade para chegar rapidamente aos nossos objetivos. Ou seja, nós temos esta ideia de que, e por isso é que muitas vezes as pessoas dizem que se estão a sabotar, que é, estão a ter um comportamento, estão a ter consciência desse comportamento, mas não estão a ter consciência de que é do processo que acontece para o comportamento chegar lá. Nós já vamos falar sobre isso, a importância. Falamos daqui um bocadinho mais à frente, se calhar, que é, ok, o comportamento é só uma parte. Eu preciso tomar atenção deste comportamento, mas o comportamento é só um dado que, nós estamos aqui a ter em atenção. Ou seja, o comportamento em si significa que existe um conjunto de processos que eu, se calhar não tenho totalmente consciência, mas que eu estou a ter esses processos que me está a fazer com que eu tenha uma determinada ação, um determinado comportamento. E não, vamos tirar aqui esta ideia de que para ti não dá, que tu és mau, que tu és diferente das outras pessoas. Todos nós temos estes nossos processos sabotadores, ok? Não é que tu não consigas, não é que tu não és capaz. O que é que acontece muitas vezes? Quando nós estamos perante algo que nós desejamos, ou até fazer uma mudança, ou até ir a uma entrevista de emprego, ou até... E então começamos a sabotar-nos, ou até temos que entregar um relatório, um comportamento sabotador, muitas vezes típico é, e vocês digam-me aí se isto faz sentido, vocês têm um projeto, então vocês têm que entregar aquele projeto. Então muitas pessoas o que é que fazem? Adiam, até chegar ali ao limite e depois são capazes de passar a noite inteira a fazer aquilo e depois ficam com aquele sentimento. Algumas vezes, porque é que eu não fiz isto mais cedo? Outras vezes podia estar melhor se eu tivesse começado mais cedo. O que é que É o acontece? típico empurrar com a barriga, não é? Que nós costumamos ouvir dizer. Exatamente. Então, isto é um exemplo de uma forma de eu estou a sabotar-me. E às vezes as pessoas dizem-me isto: olha, eu estou-me a sabotar porque, por exemplo, eu adio. Depois existem outros exemplos. O que é que acontece? Quando nós estamos a pensar nos nossos objetivos, quando nós estamos a pensar numa mudança, algo que nós desejamos e que vamos adiando, e que muitas vezes o sabotador é: eu gostava de ter as coisas mais rápidas, eu gostava que isto fosse mais fácil, que isso fosse mais fácil, mais rápido, mais confortável, mais agradável, que no fundo é isso que nós estamos a viver. Na era em que nós vivemos, nós temos um conjunto de confortos, de facilidades, de coisas rápidas que não acontece quando nós estamos a tocar num processo que é, neste caso, e porque eu e tu trabalhamos sobre isso, uma mudança profissional. O que nós trabalhamos aqui é, quer queiramos, quer não, é um processo. Quer vocês tenham noção disso, é um processo. Assim como o exercício físico e todas as outras coisas, é um processo. Portanto, vai ser desconfortável. Vai sim passar por... O que é que muitas vezes notam que é o processo sabotador? É perceberem que aquilo não vai ser tão rápido e tão fácil como às vezes nós imaginamos. Não quer dizer que não consigas... Não quer dizer que há coisas que não consigas num mês ou em dois. E até eu diria que isso é rápido. Um mês, 2, 3 meses. Olha, não sei o que aconteceu aqui. Está a celebrar. Eu também não sei, mas isto às vezes acontece. É sinal que estás a falar bem. É isso. Parece que sim. Mas é isso. Não quer dizer que não vai ser rápido, não quer dizer que não vais conseguir num mês. E que para mim eu considero que conseguir alguma coisa num mês é fenomenal. Mas o que muitas vezes nós até associamos ao pensamento sabotador é que quando nós não vemos aquele resultado rápido, então o que é que começamos a fazer? Adiamos, começamos a dizer, já não é para mim. Certo. E aqui entra uma outra coisa que é as nossas distorções cognitivas, que é como nós começamos a dizer coisas a nós mesmos, como eu não sou capaz, isto não é para mim, a culpa é minha, enfim, começamos a personalizar e a ter aqui um conjunto de crenças que é importante nós termos, nós termos em consideração. Pronto. Sim, nós também notamos isso. Eu diria que é uma roller coaster, não é? Ou seja, é uma montanha russa de sensações entre o
bora, eu consigo e vou desbravar caminho, como se não houvesse amanhã, e no dia seguinte sentes, epá, se calhar isto não é para mim, se calhar eu não consigo, os outros conseguiram, mas pronto, se calhar nem toda a gente consegue. E normalmente, nós vemos que as pessoas até com um potencial muito grande, mas normalmente impacientes, fazem exatamente essa sabotagem. E é engraçado porque às vezes elas confessam-nos mesmo: olha, eu acho que não consigo porque eu não tenho as pessoas, o networking e eu não conheço muitas empresas. E são dois pontos que dependem só delas, não é? Então é uma autossabotagem clara, óbvia. Sim, exatamente, exatamente. É quase como validar, nós vamos validar e se calhar reconhecermos para nós mesmos que é um processo, não, nós não vai ser uma coisa do dia para o outro. Claro que nós quando começamos temos. O que é a motivação? A motivação não é mais do que nós termos um motivo para a ação, não é? Tocando nisso que tu disseste. Começamos cheio, temos um motivo, eu vou conseguir, não sei o quê. O que é que acontece? Não é que a motivação se perca, porque se a motivação é um motivo para a ação, a motivação não é a energia que nós colocamos, a motivação é o motivo para a minha ação. E quando eu estou a começar, eu acho que aquilo vai ser, ou seja, há esta ideia de que vai ser amanhã, não é? Eu faço isto e vai ser amanhã. E de repente existe a expectativa e existe a realidade. E às vezes nós não sabemos isto, mas a questão da realidade é uma competência que nós precisamos trabalhar, que é eu saber que existem. Às vezes há coisas que dizem, não vamos ter expectativas. Nós somos seres humanos, nós temos expectativas. Portanto, ouvirem esta questão de, vamos sem expectativas para tudo, meus queridos, nós somos seres humanos, não é? Nós É verdade. pensamos, nós comparamos. Claro que é importante nós irmos com uma expectativa mais ponderada, mais realista. Então, o que é que acontece? E isto é maturidade emocional, que é quando eu tenho uma expectativa, então eu entro para alguma coisa, estou super motivada, vou fazer aquilo acontecer e de repente a realidade é, vais ter que enviar currículos, vais ter que falar com pessoas, vais ter que definir pequenas metas, enfim, um conjunto de coisas. E de repente a expectativa de isto vai ser amanhã passa, isto se calhar vai-me levar aqui um bocadinho, não vai ser assim tão rápido como eu tinha imaginado. Então, o que é a maturidade? É nós olharmos para a expectativa que nós tínhamos e que vamos validar que tínhamos uma expectativa, a expectativa e a realidade. E vamos juntar as duas, que é, ou seja, eu vou olhar para a realidade como ela é. E neste momento a realidade é, ok, eu não me sinto tão confortável, por exemplo, em networking. O que é que eu posso fazer em relação a isto? Não é? Exatamente. Que era como tu estavas a Pequenos dizer. passinhos, não é? É quase como nós ouvimos Exatamente. muitas vezes dizer, pegar num objetivo grande, não é? É esse, olha, eu tenho que conhecer 50 pessoas na área e parti-lo em coisas pequeninas que potencialmente até nos deixam mais confortáveis, não é? Ok, quem é que eu até já conheço? Amigos, amigos de amigos, pessoas de um setor semelhante que já fizeram essa transição. Portanto, dá efetivamente para nós colocarmos essa expectativa um bocadinho mais baixa, não é? Se calhar na Exatamente. primeira ou segunda semana eu já consigo falar com 3 ou 4 pessoas, não preciso de falar logo com 50. Exatamente, exatamente. Ou seja, é juntarmos estes dois pontos. Há uma expectativa e a realidade. E qual é que é a realidade? Então eu vou lidar com a realidade como ela é. E sem nem maximizando a realidade, nem minimizando a realidade. Que é, mesmo quando nós falamos aqui na parte profissional, muitas vezes temos esta tendência de termos um monstro maior do que aquilo que ele é. Eu não vou conseguir, eu não vou ser capaz, os outros são melhores. Então, às vezes temos que parar e perguntarmos o que é que isso significa, os outros serem melhores? Comparado com quem? Com quem? Exatamente. Porque para eu dizer isto, os outros são melhores, eu tenho que estar a fazer uma comparação. Então, uma pergunta que é uma pergunta muito poderosa é: comparado com quem ou com o quê? Ok? Ok. Malta, anotar, anotar, ok? Isto é muito importante, muito Sim, mesmo. exatamente. Quando eu faço isso, porque senão eu vou-me estar a sabotar. E reparem que eu Claro. deixei, quando eu falei em autossabotagem, eu falei num comportamento que nós temos, que é um comportamento que é contrário àquilo, do que aquilo que nós desejamos. Ou seja, eu estou-me a sabotar.
Mas repara agora onde é que nós fomos. Nós fomos bater ao nosso pensamento, porque é o processo que acontece, não é? Então nós temos que estar conscientes do processo, que é o que é que acontece para ter aquele pensamento sabotador. Ou seja, eu não sou capaz, eu não consigo, e o que é que faz? E o que é que nós fazemos? Aquilo que tu tinhas dito, vou falar com um amigo de amigo. Uma coisa tão simples, eu vou enviar uma mensagem àquela pessoa. Quantas Exatamente. pessoas é que eu já ouvi a dizer, porque se eu falar com aquela pessoa, eu sei que eu sou capaz, eu sei que estou, não vai ficar o meu objetivo, não vai ficar, mas eu vou aumentar a minha rede, eu não perco nada. Mas aquela mensagem não é enviada, aquela mensagem é enviada amanhã, o amanhã chega e depois torna-se depois da amanhã, até que o amanhã passaram anos, às vezes. Passou quase uma vida. Certo. Olhamos para trás e pensamos o que eu podia ter feito, não é? E afinal, pronto, não está lá nada. E é engraçado porque eu continuo a sentir muito isso e falaste aqui especificamente da tecnologia, não é? E eu acho que a tecnologia nos permite, de um lado negativo, ter essa comparação muito mais rápida, não é? À distância de um clique. Então nós vemos, sejam profissionais, sejam donos de negócio, seja, qualquer que seja a nossa jornada, há sempre alguém que está 1000 níveis acima, não é? Uhum, E depois vem o segundo problema, que é nós vamos ver mais sobre esta pessoa, vamos tentar perceber o que é que ela fez e só vemos sucesso, 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 sucesso. Não vemos o percurso, não é? Não vemos os obstáculos, não vemos que ela também tem autossabotagem, também tem problemas de confiança, também sofreu potencialmente momentos de burnout em que foi demasiado. Então não percebemos que o caminho das pedras que ela já passou é aquele que nós vamos ter que fazer. uhum, Ponto final. Com ajuda, torna-se muito mais fácil, não é? Por isso é que existem pessoas como nós que trazem essa ajuda, mas tem que doer. É um uhum, bocadinho quase como me diziam na dança: se não dói, é porque não está a fazer efeito, é porque não estás a fazer bem. Então, se não dói, se não sais da zona de conforto, quer dizer que estás a fazer as mesmas ações e, portanto, os mesmos resultados, não é? Aquela frase exatamente. mítica que nós já conhecemos. Sim, sim. Diz isto. Eu ia passar um bocadinho aqui para a próxima, que era a Sim, parte de evitar que nós já roçamos um bocadinho, não é? sim. Estratégias para evitarmos aqui esta autossabotagem constante. Olha, eu quando me fazem essas perguntas de estratégia, eu sei que a primeira coisa que as pessoas querem é que eu lhes dê um conjunto de os 5 passos para infalíveis. A Se tu chave. aplicares isto, nunca mais vai acontecer. Dá-nos a poção mágica, por A favor, versão Ana Rita. O rápido, mágica. eu quero para amanhã. E eu sou apologista e quem trabalha comigo, eu sou apologista de processos sustentados. O que é que isto significa? Significa que nós temos que, não pelo comportamento, mas nós temos que ir por esta parte do pensamento. Então eu diria que se nós formos pensar na chave das chaves e que sim, que se tu trabalhar sobre isso, não só te vai ajudar com a autossabotagem a nível profissional, mas com o resto todo, é autoconsciência. Autoconsciência é uma competência emocional que te vai ajudar no desenvolvimento do teu comportamento, no desenvolvimento das tuas soft skills. Porque se eu não tiver autoconsciência, eu nem consigo perceber o que é que eu estou a fazer em muitas situações que me estão a impedir, qual é que é o meu processo de pensamento, quais é que são as minhas, qual é que é o meu processo, o que é que eu estou a sentir, como é que eu estou a expressar isso ao outro, porque não sei se te acontece a ti, mas, por exemplo, muitas pessoas com quem eu trabalho, e sobretudo na parte profissional, claro que existem conflitos. Existem pessoas, se existem pessoas, existem conflitos, é natural, vai sempre existir, a diferença é como é que eu vou lidar com isso. Então, uma coisa que às vezes acaba por acontecer quando nós falamos nesta questão dos conflitos, é as pessoas dizerem assim, e eu partilho alguma coisa, pergunto, eu pedi ao meu chefe, não sei o quê, nananana, e ele diz-me sempre que não. Eu, ok, mas eles não me ouvem, não vale a pena eu pedir, não vale. Sim, sim. Eu, ok, então tu já falaste com ele? Já falei com ele, e então o que é que tu disseste? Eu disse isto. Ok, o que é que acontece? Muitas pessoas acabam por dizer que efetivamente pedem, e não vou dizer que algumas não fazem a comunicação, outras fazem, que pedem. Só que é assim, há uma coisa que nós temos que tomar consciência. Há aquilo que nós dizemos e há a nossa expressão não verbal. E que muitas vezes nós estamos a comunicar lá com o nosso chefe, a pedir-lhe alguma coisa, e estamos com aquele nosso todo ar, parece que nós estamos super calmos,
e a nossa expressão verbal está a comunicar uma coisa diferente. Está a comunicar uma emoção raiva, está a comunicar uma emoção medo, está a comunicar uma emoção até aversão àquela pessoa. E então, a nossa mensagem não vai chegar lá ao outro lado como nós gostaríamos. Por isso, quando nós falamos de autossabotagem, existem muitas formas das pessoas dizerem assim, que têm consciência, por exemplo, que uma das coisas que precisam de melhorar e que está a ver com, que é uma forma de se sabotarem, tem a ver com a comunicação. Aí eu preciso comunicar melhor. Exatamente. Então, às vezes perguntam-me, Ana Rita, quais são algumas das dicas que tu tens para comunicar melhor? E a minha resposta vai ser exatamente a mesma. Autoconsciência. Porquê? Porque eu até te posso posso-vos passar um método que nós temos nos nossos programas, como é que nós fazemos um método de comunicação assertiva. Há um método de comunicação assertiva. Só que esse método está embasado num conjunto de outros conceitos que são trabalhados para nós fazermos essa comunicação assertiva. E uma das primeiras coisas tem a ver com esta autoconsciência. E porquê? Porque se eu vou comunicar alguma coisa ao outro, eu vou comunicar aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, vou expressar aquilo que eu quero e vou fazer um pedido àquela pessoa. O que significa, para eu conseguir fazer isto, eu preciso ter esta autoconsciência primeiro para mim, eu vou ter que expressar ao outro e para isso eu preciso regular melhor as minhas emoções, porque senão eu vou comunicar raiva, vou comunicar medo, vou comunicar aversão, por muito que eu esteja com aquele meu ar de está tudo bem, as minhas mãos vão comunicar outra coisa, o meu sorriso vai estar ausente, a minha empatia provavelmente vai estar ausente. Então isto é uma forma de nós nos sabotarmos, que é, às vezes nós vemos aí pela internet, porque é rápido, é fácil, e pegando nisso que tu disseste, que efetivamente se vocês forem agora ao Google, vocês metem 5 dicas para comunicar melhor, ou 5 dicas para fazer uma transição eficaz para a tecnologia, não é? E o Está tudo Google vai-te dar. lado. Está Sim. tudo, está tudo. Só que o que é que ele não tem? Emoção. E então há coisas que estão lá, mas que aquilo aparece. Fazes isto, isto, isto. E depois o que é que acontece? Epá, mas eu vou ter que fazer networking, por exemplo, como estavas a dar esse exemplo. Mas eu sou uma pessoa que. Eu sou, às vezes dizem, eu sou tímida. Às vezes tem a ver com a timidez, pode ser uma introversão. Ou seja, ok, eu vou ter um dado. Eu sou introvertida. O que é que isto significa? Okay? E tu tens um profissional que te ajude nesse processo de compreenderes isso, que não é um bloqueio, não é uma desculpa. Eu sou introvertida, ok? Portanto, o que é que eu sei? Eu sou uma pessoa que recarrega a energia estando sozinha. Para mim, uma coisa espetacular é passar um domingo com um livro, não é? E eu adoro pessoas, aliás, eu adoro pessoas. E o que é que acontece? Quando eu estou com elas, eu coloco tanta energia e tanta atenção na pessoa que a minha energia, quando eu saio de perto delas, fica mais em baixo. Pronto, isto está mudado. Agora, não diz que, por causa disso eu não posso fazer networking, por causa disso eu não consigo ir a uma entrevista de emprego, por causa disso eu não sei comunicar. Então, muitas vezes nós pegamos e é assim que nos sabotamos. Nós pegamos num conjunto de coisas e acabamos por nos sabotar dessa forma. Agora, pegando aqui um bocadinho no burnout, então, autoconsciência, para desenvolver autoconsciência é muito, muito importante. Porquê? Porque com autoconsciência tu vais conseguir perceber o que é que tu estás a dizer a ti mesmo. Por isso, o que é que eu vos convido a fazer? Primeiro de tudo, nós estamos a falar aqui de uma forma mais geral e cada caso é um caso. Então, pensa assim, onde é que eu tenho tendência a me sabotar? Onde é que pega numa situação específica. É alguma coisa no trabalho, especificamente? É a comunicação com alguém? É uma tarefa que eu vou deixando? O que é que especificamente eu tenho tendência a me sabotar? Primeiro de tudo, para sermos específicos e para te ajudar a ti. Depois vais pensar assim, ok, o que é que acontece que faz com que eu me sabote? O que é que eu digo a mim mesmo que faz com que eu tenha este comportamento de evitar ou de não me aproximar daquilo que eu quero mudar? Okay? Quais são esses comportamentos, mas o que é que eu digo a mim mesmo? E o que é que eu estou a sentir nesses momentos? Ou seja, isto já começa a trazer aqui um bocadinho de autoconsciência para um momento. Okay? Quando nós falamos aqui em burnout, nós falamos aqui numa sobrecarga excessiva. Nós estamos, muitas vezes, acontece por um conjunto de coisas, mas muitas vezes pode ser porque eu não consigo delegar,
por exemplo, ou pode ser porque eu quero mostrar às outras pessoas que eu consigo, e até uma forma, muitas vezes, as pessoas acreditam que se fizerem muito, então os outros vão gostar deles. Pode ser aqui uma crença. Então vamos tendo mais tarefas, mais tarefas, mais tarefas. O que é que é importante aqui? É avaliar as tuas prioridades. E aqui saber distinguir entre nós estarmos ocupados e nós sermos produtivos. Qual é que é a principal diferença? É chegar ao final do dia, quando nós estamos ocupados, nós chegamos ao final do dia e dissemos assim: eu fiz tanta coisa, mas eu sinto que não fiz nada. Porque significa que eu andei a fazer coisas só para me manter, a dar a sensação de que parecia que eu estava a fazer alguma coisa. E quando nós somos produtivos, nós podemos chegar a meio da manhã e dizer assim: o meu dia já está ganho. Porque eu fiz aquela coisa que era a coisa mais importante para aquele dia. Já Então, valeu. que já valeu. Então, pode ser a diferença entre tu passares o teu dia por exemplo, melhorares o teu CV, estás sempre a melhorar o teu CV, não é? E isto vai chegar ao final do dia e parece que não fizeste nada, mas há um dia em que tu envias o teu CV e só fazer isso, o teu dia já valeu a pena, porque tu fizeste uma coisa que era importante para ti. Ou Certo. então enviar aquele e-mail ou aquela mensagem àquela pessoa, porque tu fizeste uma coisa que era importante para ti. Exatamente. Esta é a principal diferença, é nós sabermos estabelecer limites, significa que estamos a dar uma informação importante, que é nós precisamos de saber também estabelecer limites no que toca ao burnout, ao esgotamento excessivo, e estabelecer limites que sejam saudáveis para nós. Tu focaste aí um limite super interessante, não é? Que é essa energia que tu sentes que é elevada quando estás com pessoas, não é? Exige um tempo de recuperação. E se tu não tiveres constantemente esse tempo de recuperação, vais te sentir constantemente cansada e, eventualmente, essa constância vai levar a uma sensação de burnout, não é? Isto é algo que eu aprendi muito recentemente e eu sou uma pessoa com muita energia, normalmente alta, positiva, mas sentia-me que estou cansada. Porquê que eu estou cansada? Eu nem sequer estou a ser assim tão produtiva, não é? Isto depois liga tudo. E afinal, eu só precisava era de recuperar a sério, não é? Não é aquele recuperar que muita gente vê que é fazemos a nossa to-do list. Eu sei o que é que tenho que fazer hoje, não é? Vou fazer tudo. E depois ainda acrescento. E no fim do dia, ok, até fiz, mas sinto que. E sinto o quê? Que estou cansada. E vou fazer o quê? Vou fazer mais. Não é? Sim. Então há aqui um ciclo, não é? Uma pescadinha de rabo na boca que nos coloca completamente numa máquina de lavar e que nós não sabemos sair. Não temos ferramentas. Uhum. Exatamente, exatamente. E pegando aí numa coisa que tu disseste há bocadinho, tinha a ver com as redes sociais não é? Neste mundo rápido. E que estavas a dizer que nós vemos o sucesso das outras pessoas e então temos muitas vezes esta ilusão que nós achamos como é que as pessoas chegaram lá. As redes sociais, comecem a olhar para as redes sociais, para este live, para mim, para a Mariana, para todas as pessoas que vocês seguem e para vocês mesmos, como aquilo que vocês estão a ver é um recorte da vida daquela pessoa. É uma fotografia. É uma fotografia, é um recorte. Aquilo não é nem de longe nem de perto a vida daquela pessoa. Então, se tu estás a comparar aquilo que tu idealizas como sucesso comparativamente com alguém que tu estás a seguir nas redes sociais, tu estás a colocar-te numa posição de grande desespero e até de burnout, porque achas que aquela pessoa, que a vida dela é aquilo e que ela passa o dia todo a fazer determinadas coisas. Não, todos nós temos momentos de sabotagem, todos nós precisamos dos outros para aprender a crescer e evoluir. Todos nós temos momentos de desespero, de frustração, ou seja, as nossas emoções não são só para algumas pessoas, são para todas. Então todos nós passamos por momentos de desafio, enfim. O que é que faz efetivamente quando tu admiras alguém? É provável que aquela pessoa tenha tido e tenha recursos, tenha recursos para superar os momentos de desafio e de obstáculo que surgem na vida dela e o que fez com que ela chegasse onde tu vês onde ela está hoje.
mas ela continua, neste momento presente, também a ter momentos de desafio, a ter obstáculos para superar, em que provavelmente não vai colocar na internet, não é? Porquê? Acham que nós vamos pegar na internet e no telemóvel quando nós estamos a passar por um desafio e dizer, olha, só estou a passar aqui para dizer que estou a passar por um desafio e que, ou vou passar aqui só para meter que estou a chorar compulsivamente, ou estou a passar aqui porque acabei de receber um e-mail que é um desastre. Não. Nós podemos, e até pode acontecer, podes partilhar essa Sim, parte. cada vez mais. E mesmo isso é um recorte da vida da pessoa. Exatamente. Não vais ver como é que ela lidou, não vais ver como é que ela lidou emocionalmente, como é que foram os pensamentos dela, qual é que foi o comportamento dela. Não vais ver todo esse pacote que efetivamente é o que faz com que nós possamos superar os nossos desafios. Isso mesmo. E falaste aí num Exatamente. ponto super importante que, obviamente, que é super familiar para nós, não é? Foi por isso que nós criamos os nossos negócios. Mas se nós pensarmos em todas as entrevistas de alguém que chegou a um nível muito interessante, não é? Como tu disseste, se admiras a pessoa é porque ela chegou a algum lado e teve um caminho das pedras a fazer. Se nós pensarmos a pergunta de como é que chegaste até aqui, as pessoas não dizem, olha, trabalhei como um louco, tive desafios muito grandes. As pessoas dizem, eu tive uma estrutura, não é? Eu fui aprender, eu tive uma comunidade, eu tive um grupo de pessoas, eu tive alguém que já sabia mais do que eu, que me esteve a ajudar e que me deu ferramentas, estratégias para eu ir fazendo o meu caminho. E doeu, mas quando doeu, eu tinha alguém ali. E esse Uhum, alguém, às vezes, faz parte dos nossos grupos, mas desperta essa motivação nossa, não é? Desperta, faz-nos um bocadinho lembrar o motivo pelo uhum, qual nós criamos isto, não é? exatamente. E quantas vezes não acontece nós estarmos, opá, eu vou deitar a toalha ao chão, eu vou desistir, isto já não é para mim. E de repente alguém dessa nossa comunidade, desse nosso grupo, nos pergunta: mas olha o que tu já fizeste até aqui, imagina o que é que tu podes fazer a seguir. Isso não te dá força? E tu começas a pensar e começas a falar, e de repente o brilho nos olhos volta e a assertividade e a ação regressa. E isso faz Uhum, mesmo muita, muita, muita diferença. uhum, Principalmente nesta época em que toda a informação existe, não é? Mas é uma informação confusa, sem estrutura, sem experimentação, e isso complica muito, muito, sim. muito. Sim, sim. Uma coisa que eu digo quando alguém entra num programa meu, e também convido quem entra num programa de qualquer pessoa, é que se as pessoas se estão ali, é porque houve um processo e é importante nós confiarmos nesse processo. É importante confiarmos que. E às vezes nós somos seres. Tu tocavas aí num ponto que é fundamental. Nós somos seres sociais. Nós precisamos uns dos outros para crescer e para evoluir. Então, não é que a motivação, naquele momento em que nós estamos a iniciar algo, nós sentimos aquilo, eu vou fazer tudo e vai acontecer e não sei o que é espetacular. A motivação vai continuar a lá estar. O que não vai estar é que, se calhar, é aquele entusiasmo e a excitação Isso, inicial. Essa excitação muito. inicial é o que se perde. A motivação é motivo para a minha ação. Porquê que eu comecei? Ou para que eu estou a fazer isto? E nos momentos, eu já tive muitos momentos desses, de vou meter a toalha ao chão, para que é que eu estou a fazer isto? Às vezes, quando acontece alguma coisa que lá está, vai contra a expectativa que nós tínhamos, não é? Para que é que eu estou a fazer isto? E há sempre alguém que vai lá, e é importante nós validarmos isto, é importante validar porque é que eu estou a sentir, o que é que eu estou a sentir, porque é que eu estou a sentir, o que é que está a acontecer, qual é que é a realidade, qual é que era a minha expectativa. É importante. E vai sempre alguém, quando nós estamos numa comunidade, quando alguém nos vê naquela situação, não quer dizer que vá resolver o problema por nós, porque não vai, mas vai-nos relembrar muitas vezes de porquê que tu fazes aquilo que tu fazes. Porquê que tu fazes aquilo que tu fazes. E muitas vezes nós temos muita dificuldade em lidar com, e por isso é que nos sabotamos. Há uma coisa que eu não falei aqui e que tem a ver muito com a sabotagem. Uma parte fundamental da sabotagem tem a ver com o medo, ok? Por isso é que nós nos sabotamos. O medo de não sermos bem-sucedidos, o medo do fracasso, o medo de não sermos aceites, o medo de não sermos amados.
a autossabotagem, o comportamento autossabotador está muito ligado aos nossos medos. Então é importante tu compreenderes quais é que podem ser esse medo que te está a impedir e que te está a fazer sabotar, no fundo, ter esses comportamentos. O medo de não ser aceito, o medo da rejeição, o medo do fracasso. O medo do fracasso está muito, muito, muito enraizado com a autossabotagem. E há uma citação que é atribuída ao Thomas Edison, que é eu não falhei, eu não falhei, encontrei 10.000 formas que não funcionaram. Então, nós olharmos para os nossos fracassos como não está a funcionar desta forma, ok? Como a escritora do Harry Potter, que ela foi rejeitada inúmeras vezes, os livros dela, as editoras, houve editoras que condenavam aqueles livros ao fracasso, que ela não sabia escrever. Se vocês forem pesquisar um bocadinho, que ela não sabia escrever, ela tornou-se uma das autoras mais bem pagas de sempre. Reparem só. E Reparem. como esse exemplo, há milhares, não é? Milhares. Mas nós agora olhamos para os livros do Harry Potter e pensamos, epá, isto é espetacular, isto é genial. Mas Genial, genial. esquecemos que por trás daquilo esteve uma escritora que, condenada ao fracasso, que nunca ninguém ia ler aquilo, enfim. E se nós não aceitarmos, o fracasso é uma parte natural da nossa vida, ok? Exatamente. Eu sei que isto é difícil nos dias de hoje, que é tudo rápido, fácil e parece que tudo a É, acontecer. Aceitar falar que deles. aceitar que vai acontecer, vais receber nãos, vais receber nãos, vais provavelmente ser rejeitado em algumas situações. Então, o que é que nós vemos aqui? É importante tu trabalhares, não é sobre o exterior, é sobre o interior. É importante tu trabalhares sobre lidares com isto, lidares com o fracasso. Então, muitas vezes nós sabotamos justamente para não termos que lidar com estes nossos medos. E por isso Muito bem. termos a autoconsciência é super importante. Exatamente. Ana Rita, aqui em termos de quase um wrap-up de tudo o que tu falaste, achas que aquela palavra no final que até nos ajuda a evitar ou a tornar a autossabotagem natural e um burnout possível, achas que é algo que nos ajuda então a evitar isso e a transformar em algo bom? Essa autoconsciência que tu falas não é mais do que autoconhecimento? Eu saber quem sou, porque é que quero, o que é que quero e o que é que eu tenho que me pode fazer andar mais rápido ou atrasar um bocadinho? Sem dúvida, sem dúvida. Que no fundo, uma base fundamental, um dos pilares, é assim, nós nunca vamos saber tudo. Mas nós podemos saber mais, aquele que conhece o outro. Há uma frase que é do Lao Tse, acho que é assim, que é aquele que conhece aquele que conhece, o que tem conhecimento é sábio, mas o que tem conhecimento conhece o outro, é conhecedor, mas aquele que se conhece a si mesmo é sábio. Era isso. Aquele que se Exatamente. conhece a si mesmo é sábio. Então, o ser sábio é nós efetivamente conseguirmos perceber os nossos comportamentos, que não existe. Nós, quando falamos em desenvolvimento pessoal e em autoconhecimento, isto não é um estudar, não é um estudo, eu não vou tirar notas. Eu vou conhecer mais a pessoa mais importante da minha vida, que é como é que eu estou a reagir, como é que eu estou a lidar. E efetivamente retirar informação a partir dos outros, porque as outras pessoas também nos dão informação sobre algumas coisas que nós podemos melhorar em nós. Em vez de nós passarmos a vida a culpar a outra pessoa, porque eles não fazem aquilo que eu quero, e porque é tudo para mim, e porque no trabalho não me valorizam e não me respeitam, e deixar aqui um parênteses, é verdade, há sítios onde efetivamente Claro que existem sim. lideranças que não são as melhores lideranças, é verdade que isso acontece, mas agora também é importante assumir a responsabilidade no sentido e a responsabilidade é a habilidade para responder. Eu posso tornar-me aquela pessoa que eu vou culpar, ou eu posso, ok, o que é que eu faço que está a contribuir para isto? E muitas vezes pode ser o simples facto de não haver aqui autorrespeito e deixar que as outras pessoas imponham os seus limites, que acaba por muitas vezes levar a este burnout, não é? Que estamos constantemente a deixar que os outros
colocam os limites deles em nós mesmos. Então, em vez de estarmos a culpar, às vezes precisamos nos questionar de que forma é que eu posso estar inconscientemente a contribuir para esta situação. E eu não estou a dizer que, mas eu não tenho culpa. Obviamente, aqui ninguém tem culpa, nem isso. É a responsabilidade. Como é que eu vou lidar com isto? Ok? Como é que eu vou lidar com isto? A responsabilidade é habilidade para responder. Habilidade para responder. Então, eu sei que neste é muito mais fácil nós culparmos o exterior, mas e por causa disso eu não consigo determinadas coisas na minha vida, mas quando nós voltamos para dentro e trazemos este, como estavas a dizer, autoconhecimento, eu vou perceber que há determinadas coisas que inconscientemente estão a contribuir para me sentir de determinada forma e até para eu ter determinados resultados na minha vida, o que é ótimo. Significa que com isto eu estou a ter informação sobre o que é que eu posso mudar. Aí está. E só assim conseguimos atingir resultados diferentes, não é? Mudando algumas das coisas. Sem Muito bem. dúvida. Rita, acho que cobrimos tudo o que tínhamos falado, não é? Autossabotagem, burnout, a definição, alguns exemplos, como evitar, quais é que são as típicas formas disto acontecer, como fazer disto, que vai sempre existir, não é? Em toda a nossa vida, uma coisa boa e que nos traz estes ensinamentos e este autoconhecimento para podermos mudar, adaptar e fazer melhor. Muito Sem dúvida. obrigado. Não sei se há aqui mais algum ponto que queiras acrescentar do teu lado, alguma chave, algum pensamento que queiras que as pessoas levem, aquele key point, Sim. trazendo a aceleração, não é, que temos neste mundo. Sim. A única coisa que eu queria deixar é que, definitivamente, falarmos deste, trabalhar sobre burnout e a autossabotagem não é fácil, mas nós podemos efetivamente melhorar, podemos estar mais atentos a nós e lembrar-te de uma coisa que é super importante. Tu tens todos os recursos dentro de ti. E se tu admiras alguém se aquele alguém chegou onde tu desejas, então tu podes trabalhar em ti para te aproximar da versão que tu desejas. Então, olha para o outro como um modelo de motivação, algo que tu admiras, e foca-te no teu processo, porque é no teu processo e é em ti que existem todos os recursos. E se aquilo que tu admiras na outra pessoa, certeza, certamente que também tu já tens esses recursos, porque senão tu não admiravas aquilo nela. O que significa que tu podes trabalhar sobre eles. E eu sei que às vezes nós achamos que lá está, com tudo rápido na internet, temos todas as respostas. Mas não há nada como tu teres muitas vezes alguém, um grupo de pessoas para quem que tu possas partilhar. Porque, e sobretudo quando nós falamos de burnout e autossabotagem, em que nós achamos que somos uns aliens e que a culpa é nossa, quando muitas vezes tu falas sobre isso, eu sei que é, e se fores dar uma prova de alguma coisa, que seja, ok, eu vou confiar em alguém para me ajudar com isto, ok? Para me ajudar a conseguir mudar isto. Se fores fazer alguma coisa por ti, neste momento faz, eu vou confiar em alguém. Porque na verdade, quando tu fizeres isso, quando tu deres o passo de, ok, eu não vou guardar isto só para mim, eu vou alguém, e às vezes não são as pessoas que estão à nossa volta, são desconhecidos muitas vezes. Na verdade, quando tu estás a dizer eu vou confiar em alguém, o que tu estás a dizer é eu vou confiar em mim mesmo para fazer as mudanças que eu preciso de fazer. Porque no fundo é isso que tu estás a fazer. Então, que tu confies em ti e se estás por tempo demais e já é muito tempo que vai ser amanhã que eu vou fazer mudanças na tua vida, então faz uma coisa. Confia em alguém para te ajudar nesse processo, mas no fundo, confia em ti para acreditar em ti que tu queres mais e que tu podes ir mais além. Porque tu tens todos os recursos dentro de ti. Muito bem, olha, até eu já me sinto mais motivada. O que dá mesmo jeito para amanhã que vamos ter aí um webinar exclusivo. Por isso, olha, muito Estás a ver? obrigada, Ana Rita. Então, então, olha, Muito bem, façam grande força. essa, que seja isso, que estejam no teu webinar amanhã e pelo menos deem esse confiar na Mariana de, ok, eu vou confiar porque na verdade tu ao fazer isso estás a confiar em ti, a dizer assim, eu vou fazer alguma coisa por mim. Muito Ok? bem. Espetacular, Ana Rita.
Eu tinha muitas expectativas, mas elas foram completamente ultrapassadas, portanto eu aqui, pronto, limpo as minhas mãos. Muito obrigada mais uma vez por aceitares o convite. Nós vamos continuar em contacto, portanto já somos aqui bem próximas nos nossos mundos do negócio. Tenho a certeza que foi útil para muita gente. Vão-nos deixando as vossas perguntas, se ainda as tiverem. Nós conseguimos sempre falar um bocadinho mais sobre estes temas, trazer até outros novos que vocês queiram ouvir falar. E um grande, grande obrigada a ti, Ana Rita, pela jornada que estás a fazer e pela jornada que permites a nós também fazermos ao teu lado. Obrigada, Mariana. Obrigada pelo convite, pelo teu trabalho, que sem dúvida é inspirador e que está a ajudar tantas pessoas. E confiem no trabalho da Mariana, porque sem dúvida que ela é uma profissional de excelência. E é isso que nós queremos hoje em dia. Muito obrigada pelo teu convite. Obrigada e obrigada a todos que estiveram aqui connosco. Acho que foi das lives com mais gente ao mesmo tempo. Ainda Portanto, bem. muito obrigada. Já estão a acreditar em vocês. Isso mesmo, isso Um mesmo. beijinho e bom Beijinho grande. descanso.